Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula no nosso canal. E hoje para falar de um assunto que é muito importante e que muitas vezes assusta as pessoas porque revela uma coisa muito interessante. Mas antes de falar sobre isso, vamos chamar a nossa vinheta. Miss Katie's English Classroom. Agora sim, agora nós vamos falar sobre a aula de hoje. Mas, mais uma vez, antes de falar sobre a aula, eu vou pedir que você, se não tiver se inscrito no canal ainda, se inscreva. Acione o sininho, porque dia de terça-feira nós temos novas aulas. E às quintas, correção de atividades. Tá? Então, tudo que você tem que fazer é se inscrever, acionar o sininho, deixar o seu like depois das nossas aulas, assista as aulas e coloque lá o seu like, faça seu comentário, ajude o nosso canal a crescer, tá certo? Agora sim vamos falar sobre a nossa aula. A aula de hoje é sobre o plural dos substantivos em inglês. Um detalhe que espanta muitos alunos é saber que os substantivos em inglês também são classificados como regulares e irregulares. Pois é, não são somente os verbos que sofrem com essa classificação, não. Mas isso não tira o ânimo de aprender, muito pelo contrário, é um novo desafio. E vamos a esse desafio agora. Como eu disse antes, os substantivos em inglês também são classificados em regulares e irregulares. Então, o que é que faz essa diferença? É isso que a gente vai aprender agora. Quando eu falo de plural, a maioria das palavras a gente acrescenta S. Essa é uma das regras de formação, pré-formação, desculpem, do plural dos substantivos regulares. Então, vamos ver aqui. Maioria das palavras acrescente S. Pois é. Se eu quero fazer o plural de cat, eu só preciso colocar o S. Se eu quero fazer o plural de boy, eu coloco o S. E várias outras palavras eu vou apenas acrescentar o S. Porém, gente, eu acho que eu estou com uma caruara. Como eu havia dito antes, para formar, quando a formar o plural, quando a gente aprende o plural dos substantivos em inglês, como eu havia dito antes, os substantivos em inglês também são classificados em regulares e irregulares. Quando a gente vai formar o plural dos substantivos e conta isso para os alunos, muitos ficam espantados, porque a maioria acredita que só os verbos são classificados assim. Mas, o que é que faz a diferença, dos substantivos para que eles sejam classificados dessa maneira? É o que a gente vai ver agora. Quando a gente fala de substantivo regular, regular nouns, nouns são substantivos, tá? A gente se depara com as primeiras regras. Pois é. E são essas regras que determinam como a gente vai fazer o plural dos substantivos regulares. Inicialmente, as regras dizem o seguinte: na maioria das palavras, acrescente o S. Legal. Então, quando eu quero fazer o plural de cat, eu só preciso colocar o S. Se eu quiser falar de dog, a mesma coisa. Professor, então um bicho? Não, nada disso. Se eu quiser falar de girl, eu também coloco S. E muitos outros substantivos vão formar o seu plural dessa maneira, acrescentando o S. Mas a gente também precisa prestar atenção em substantivos que terminam com Y.
Muito bem. Quando um substantivo termina em Y, a gente olha o que é que vem antes do Y. Vem uma vogal? Legal, ó. Vamos falar aqui de Bay, Bahia, né? Então, a gente viu que é uma vogal, a gente só precisa colocar o S. Mas, se a gente olha para uma palavra terminada em Y e que antes do Y vem uma consoante, como é o caso de baby, que está aí no plural, como também um exemplo, a gente vai trocar. A gente vai trocar, na verdade, substituir o Y por IES. Então, ó, babies. Tá? A próxima regra são palavras que terminam com F ou FE. Tem uma palavra que eu acho tão bonitinha, que é knife. Knife é faca, tá? Eu acho tão bonitinho a escrita dela, tá, gente? Termina em FE. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou substituir o FE por VES, tá? Então, vamos lá. Maioria das palavras a gente só acrescenta o S. Palavras que terminam, eu nem falei sobre isso, me perdoe, vamos voltar. As palavras que terminam com CH, SH, S, X ou Z e também o O, ficou faltando aqui, palavras que terminam com O, com a letra O, como é o caso de tomato, a gente acrescenta ES. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra church, que é igreja, se eu for escrever igrejas, eu coloco ES. Se eu for escrever a palavra, vamos lá, flash, um flash, né? Flashes. Então, uma palavra também que todo mundo usa muito, box, caixa, né? Boxes. A palavra bus, que termina com S, ó, bus, termina com S. A gente vai colocar buses. Então, a gente tem essas regras, tá? CH, SH, S, X ou Z. E algumas palavras que terminam em O, como tomato, potato, tá? Palavras que terminam em Y, a gente olha antes do Y, é uma vogal? Se for uma vogal, eu coloco somente o S, eu acrescento o S. Se antes do Y for uma consoante, eu troco o Y por IES. As palavras que terminam em F ou FE, como life. Life é uma palavra interessante, gente. Ó, life, que é vida. Se eu escrevo, fica lives, vidas. Poxa, professora, mas eu vi lives que a gente faz. Pois é. As palavras em inglês, elas têm múltiplos significados muitas vezes. Então, a gente tem que prestar muita atenção sempre ao contexto. Tá certo? Agora, vamos falar dos irregulares. Gente, os irregulares são substantivos que já têm um plural prontinho. Você só tem que guardar na sua lembrança essas palavras, tá? Então, por exemplo, a palavra person, ó, person, é people, pessoas, pessoa, pessoas. Palavra foot, pé, mais de um pé, feet, 2 pés aqui, tá vendo? Tooth, que é um dente, teeth, child, que é criança, children, crianças, mouse, mais, interessante, fish, fish, o plural de fish é fish, tá? Assim como o plural de sheep é sheep. Man,
man. E não fiquem tão espantados com a questão do plural ser igual ao singular, porque isso você vai ver com diversas palavras, tá certo? Então eu espero que você faça a sua pesquisa no Google, nas gramáticas que você tiver a respeito de plurais irregulares e baixem a atividade, façam, que a gente vai corrigir na quinta-feira, na próxima aula. E então, gostou da aula de hoje? Espero que sim. Foi uma aula tranquila, uma aula fácil, como sempre, né? Com um assunto que você precisa aprender se quiser falar um inglês bonito, um inglês bem falado, tá certo? E não esqueça de baixar a atividade, o link está aí na descrição do vídeo. Faça a atividade e na quinta-feira confira a correção. Te vejo lá.